Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. JBS atinge lucro superior a 3 bilhões de reais no segundo trimestre desse ano. Tereza Cristina, ministra da Agricultura, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disseram que o governo trabalha para melhorar a logística brasileira. O Ministério da Infraestrutura está ampliando a malha ferroviária. A meta é dobrar a participação do modal em 8 anos no transporte de cargas. Poder de compra dos avicultores paulistas voltou a cair em agosto. A Biov lamenta a decisão do Ministério de Minas e Energia e também da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E vamos falar sobre a locação de máquinas e equipamentos que vem crescendo nesses últimos 5 anos. O Agora Agro já está no ar. Gilberto Tomazoni, CEO global da JBS, disse que este trimestre demonstrou uma vez mais a resiliência da JBS e que a nossa plataforma de produção diversificada por geografia, por tipo de proteína, somado ao cuidado com as pessoas e à dedicação dos colaboradores, permitiu à JBS enfrentar os desafios e a volatilidade causada por esta pandemia que impactou empresas em todo o planeta e que, em um período de tantas mudanças, a companhia mostra mais uma vez ao mercado grande capacidade de adaptação e também de desempenhar as estratégias e objetivos traçados. Diante disso, e segundo o comunicado da própria empresa, a JBS atingiu um lucro líquido de 3,4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2020, de acordo com esse comunicado. O montante representa um incremento de 54,8% ante o mesmo período do ano passado. Com o resultado desse período, segundo a companhia, a JBS obteve uma disponibilidade financeira total de 31,3 bilhões de reais. Isso incluindo as linhas de créditos pré-aprovadas da companhia, suficiente para o pagamento de toda a dívida até o ano de 2025. A receita líquida alcançou 67,6 bilhões de reais, aumento de quase 33% na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Já o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu 10,5 bilhões de reais, o que representou um crescimento de quase 106% em relação ao mesmo período do ano passado. Em uma live com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que o governo trabalha para melhorar a logística, principalmente para atender ao crescimento da produção agrícola brasileira e prevê que as obras em andamento surtirão efeito em 5 anos, quando o custo Brasil irá desabar. A ministra Tereza Cristina ressaltou que há muito tempo os produtores rurais esperam por um sistema de logística mais eficiente, já que o escoamento da produção da fazenda até o porto é um dos principais desafios do agro brasileiro e que eleva o custo do produto. Os produtores rurais esperavam por isso essa transformação da expectativa em realidade. O ministro da Infraestrutura disse que a meta é dobrar a participação do modal ferroviário em 8 anos no transporte de cargas. A primeira vitória ocorreu no ano passado, quando o leilão da Ferrovia Norte-Sul, que no ano que vem tem a obra concluída e operacionalizada. Vai ser uma grande coluna vertebral ferroviária, citando ações para a Ferrogrão e a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Citou ainda que os investimentos em hidrovias,
como na hidrovia do Paraguai, que movimenta cerca de 3 milhões de toneladas de produto e irá receber serviços de dragagem, sinalização e balizamento. Os ministros lembraram a ação conjunta das pastas para garantir o abastecimento de alimentos para os brasileiros durante a pandemia. Entre obras pleiteadas pelo Ministério da Infraestrutura está a ampliação da malha ferroviária. A meta é dobrar a participação do modal em 8 anos no transporte de cargas. No ano passado, a primeira ferrovia a ser leiloada foi a Norte-Sul. O trecho tem 1.537 quilômetros e vai de Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste, em São Paulo. Os investimentos são na casa de 2,7 bilhões de reais. No mês de maio, foi renovada a concessão da Malha Paulista. São esperados mais de 6 bilhões de reais de investimentos em obras, trilhos, vagões e locomotivas. O sistema ferroviário da Malha Paulista tem 1.989 quilômetros de extensão entre Santa Fé do Sul, em São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul, e o Porto de Santos, em São Paulo. Já a Ferrogrão, que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, deve ter a licitação lançada até o final deste ano. São esperados investimentos da ordem de 8,4 bilhões de reais no projeto de concessão. Com 933 quilômetros de extensão, ela tem papel estruturante para o escoamento da produção de milho, soja e farelo de soja no estado do Mato Grosso, provendo-se ainda o transporte de óleo de soja, fertilizantes, açúcar, etanol e derivados do petróleo. A sua implementação consolidará o novo corredor ferroviário de exportação do Brasil pelo Arco Norte, ligando o norte do Mato Grosso até o Porto Paraense. O poder de compra dos avicultores de São Paulo, frente aos principais insumos consumidos na atividade, milho e farelo de soja, voltou a cair em agosto, depois de ter registrado uma alta entre junho e julho, quando a relação de troca era favorecida pela elevação dos preços do frango vivo. De acordo com o boletim informativo do CPEA, apesar de os valores do animal continuarem subindo no mercado brasileiro, as valorizações do milho e do farelo têm sido ainda mais intensas neste mês. No mercado do frango vivo, a demanda da indústria por novos lotes de animais segue elevada, porém, as altas nas cotações do animal vivo foram menores do que as registradas para os insumos. Para o milho, mesmo com o avanço da colheita da segunda safra, a retração de vendedores e o fato de compradores estarem em busca de novos lotes para o curto prazo tem impulsionado os preços. Quanto ao farelo de soja, além de o preço da matéria-prima estar elevado, a demanda doméstica aquecida segue impulsionando as cotações do derivado que vem atingindo patamares da série histórica iniciada em janeiro de 1999. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, divulgou agora um comunicado recente lamentando a decisão do Ministério de Minas e Energia e também da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, de reduzir a mistura de biodiesel de 12% para 10% para as entregas em setembro e outubro do leilão 75, o L75, durante a realização do certame. Para a instituição, a medida não tem justificativa e prejudica toda a cadeia. A ABIOV afirma que a decisão ela foi tomada de forma precipitada, pois sua principal alegação de falta de biodiesel somente poderá ser comprovada após o cumprimento do que está previsto no edital, ou seja, após a conclusão do leilão 75, que segue paralisado, e a realização de um leilão complementar, caso fosse evidenciado a partir do fechamento do leilão 75, que as vendas seriam insuficientes para atender a demanda. Segundo a ABIOV, havia um compromisso do Ministério de Minas e Energia e também da ANP de que qualquer que fosse a decisão, ela fosse comunicada oficialmente aos setores envolvidos
para evitar especulações no mercado. Infelizmente, houve uma comunicação pública antes de informar o setor. Os produtores que tiveram a comercialização da produção prejudicada devido às medidas de distanciamento social adotadas para minimizar a pandemia do Covid-19 ganharam mais tempo para colocar em dia as parcelas de operações de crédito rural, custeio e investimentos. Os prazos que venceriam no último dia 15 de agosto foram prorrogados para 15 de dezembro deste ano. As medidas anunciadas na Resolução 4840, no dia 30 de julho, pelo Conselho Monetário Nacional, a pedido do Ministério da Agricultura, valem inclusive para agricultores familiares e cooperativas. A possibilidade de prorrogação de prazos é permanente e está prevista no Manual de Crédito Rural. Mas os especialistas recomendam tomar alguns cuidados ao fazer a solicitação. A prorrogação é um direito consolidado, mas não é automática. Segundo a Advagro, um escritório de advocacia com foco no direito rural e agronegócio, que reúne vários profissionais na área e tem atuação em todo o Brasil, mostra que é necessário que o produtor faça corretamente a solicitação à instituição financeira. A orientação da Advagro vale ainda para outro item da Resolução 4840, que também prevê a prorrogação de dívidas para produtores rurais gaúchos que registraram prejuízos devido à estiagem. A legislação brasileira protege a atividade rural como forma de retorno do Estado às exigências que o setor precisa cumprir. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre locação de máquinas e equipamentos que vem crescendo muito nesses últimos anos. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Eurimilson João Daniel. Ele é presidente da SCAD Rental. Ele é um empresário da área de locação de máquinas e equipamentos. Senhor Daniel, é um prazer tê-lo em nosso programa para falar de um tema interessante, um tema que vem crescendo muito e é um tema, vamos dizer assim, importante também para a área rural. Tudo bem? Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Antônio, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando desse assunto, que é o assunto de locação de equipamentos. Um assunto, como você bem disse, está crescendo no mercado, é uma tendência mundial, as pessoas não querem mais ter, querem usufruir, querem utilizar a melhor produtividade sem grandes riscos que a propriedade traz. Então, o setor de locação é um setor que tem atendido aí todos os segmentos da economia, inclusive com a ajuda do agronegócio, também tem crescido bastante. Quando a gente fala em locação de máquinas, muita gente já imagina, para arrumar uma estrada, fazer uma represa, fazer um asfalto, para construir um silo, enfim. Esse é o objetivo da locação de máquinas, assim como um setor que vem crescendo muito no Brasil é a locação de caminhões para transportes. E eu tenho quase certeza absoluta que a locação de máquinas também deve ser um setor que está em franco crescimento. E o Brasil parece que vem também nesse embalo, né? Apesar de alguns problemas ainda. Eu estava ouvindo a tua programação aí, você falando da entrevista do Tarcísio, né? E ele Sim. falando da obra de infraestrutura que está ligando obras de ferrovia, rodovia, portos, aeroportos, né? Todos esses segmentos, o setor de locação entra muito forte, né? E a gente fica feliz que esse segmento da infraestrutura vem atender a agricultura e a agricultura dentro desse contexto. Então, no setor agrícola, você tem máquinas que você pode operar diretamente no plantio, máquinas que podem operar na logística e máquinas que podem operar na infraestrutura da fazenda, de estradas, de acesso. Então, você tem uma gama grande de equipamentos que pode atender a agricultura.
No passado recente, nós tínhamos uma dificuldade de encontrar empresas que atendessem à demanda do setor agrícola. Hoje nós temos empresas, inclusive com fundos de investimento, direcionando propostas e trabalhos para o setor agrícola muito interessante, né? Que atende à expectativa, principalmente de grandes projetos também. Bom, o agro é, vamos dizer assim, a locomotiva brasileira. O país hoje está na situação que está, ainda, eu diria até numa situação muito confortável, uma expectativa boa para o futuro, graças ao setor agropecuário, e é esse setor que vem puxando, basicamente, a nossa economia e garantindo também a subsistência de outros países. Nós somos um grande exportador. E é óbvio que esse setor, como o senhor acabou de falar agora, e a notícia que eu dei também, da implantação das ferrovias, a melhoria de portos, o transporte hidroviário, tudo isso graças ao agro. E aí entra, vamos dizer, a empresa que o senhor tem na locação de máquinas. Como é que está essa locação hoje, principalmente voltada para o agro, na construção de silos? Eu tenho certeza absoluta que esses próximos 10 anos vão ser assim, excelentes para o nosso Brasil, dentro do crescimento, melhoria de portos, e aí entra a locação de máquinas. Sem dúvida. A grande vantagem da locação primeiro que no momento inicial, numa avaliação inicial, o que a gente observa é que o agricultor ele tem uma cultura de adquirir o equipamento e ter o equipamento dele. Em algum momento ele precisa de um outro equipamento, aí ele prefere alugar esse outro equipamento. Ele precisa de um modelo diferente para executar um tipo de trabalho diferente, que não é o equipamento voltado estritamente à linha agrícola, para fazer uma terraplenagem, para fazer uma construção de silo, para melhorar uma estrada, ele opta por uma locação. Em algumas regiões do Brasil, você tinha uma dificuldade grande de encontrar empresas de locação que atendessem. Hoje, nós somos mais de 38 mil quinais de empresas de locação no Brasil, dos quais, em torno de 4 mil quinais é o que nós chamamos de linha amarela, que é a linha que cuida da infraestrutura e que cuida das obras básicas para poder a gente desenvolver qualquer atividade. E hoje essas empresas elas estão pulverizadas em todo o Brasil com capacidade e pulmão para atender a demanda do agricultor. O agricultor tem uma característica muito interessante. Primeiro que o segmento de locação, ele elevou uma classe emergente da sociedade que hoje vem ocupando um espaço através da produtividade, como é o agricultor. Então você tem o pequeno agricultor, o médio agricultor e o grande agricultor, todos os segmentos, o setor de locação ele pode entrar e fazer esse trabalho, independente do tamanho da obra e do período da locação. Por exemplo, a empresa do senhor, ela atenderia qualquer região do país ou ela está limitada só mais ou menos à região de São Paulo? Não, os projetos que nós executamos, nós atendemos todo o Brasil. De norte a sul do Brasil nós conseguimos atender. O problema que existe é o custo de logística e isso não é só para a nossa empresa, qualquer atividade dentro do setor de locação de máquina. O custo de logística às vezes não compensa. Então o que a gente tem é assim, nós temos hoje associações de locadores, nós temos uma rede de empresas no Brasil que dependendo do que o mercado solicita, às vezes é muito mais interessante aquela empresa mais próxima de determinada região atender do que um deslocamento muito caro. Tudo isso para favorecer também o nosso cliente final, para favorecer o agricultor, para que ele tenha um custo menor, seja mais objetivo e mais produtivo. O senhor estaria aberto, por exemplo, hoje nós temos uma média aí de 12 milhões de pessoas nos acompanhando agora nesse momento. O senhor poderia passar algumas informações, se alguém entrasse em contato com o senhor poderia dar uma orientação em relação à locação de máquinas? Com todo prazer. Isso eu faço de coração, sem custo nenhum. Eu estou à disposição para compartilhar com as pessoas as dúvidas que elas tiverem, montagem de histograma de equipamento, necessidade, produtividade, modelo, custos, para que a pessoa faça uma avaliação da melhor maneira possível e ela se enquadre dentro daquilo que for rentável dentro do projeto da agricultura que ele tenha. Quer dizer, de maneira geral, hoje, às vezes, dependendo da situação, sai muito mais barato a locação do que é óbvio eu comprar os equipamentos, né? Eu não tenho dúvida. Como eu falei para você, a cultura da locação, aqui no Brasil, nós estamos crescendo muito. Hoje nós representamos, no setor de locação em amarela, nós representamos 30% do que é produzido na indústria. Nas economias já consolidadas, Japão, Estados Unidos, Canadá e outros países, 60% das máquinas vão para o setor de locação.
né? E quando você loca, você tira uma parte significativa do risco do teu ombro. Você não tem risco de manutenção, você não tem custo de gestão, você não tem risco de peça, de depreciação e você ainda fica com benefício fiscal, o benefício pontual, você não gera dívidas para longo prazo, você usa pontualmente no momento que você precisa, que você necessita. Então a locação oferece uma série de vantagens aí, sobretudo no campo da agricultura, que nós temos uma área muito grande para trabalhar e expandir. Tá certo. Bom, eu conversei com o senhor Eurimilson João Daniel, presidente da SCAD Rental, uma empresa de locação de máquinas e equipamentos, um setor que vem crescendo muito no país. Bom, senhor Daniel, muito obrigado pela participação sua no nosso programa. O nosso programa está aqui aberto para quando o senhor quiser voltar, e eu sei que tem outras informações importantes. E eu quero aproveitar também um momento para mandar um abraço para a mãe do senhor, para a senhora Teonila. Minha querida, muito obrigado pela sua audiência, não só no nosso programa, mas como na TV Pai Eterno, e que Deus abençoe a senhora. Meu irmão Daniel, muito obrigado pela sua participação e até uma outra oportunidade. Obrigado, Antônio, obrigado pela gentileza, sucesso para vocês também, estaremos juntos em outra oportunidade. Se Deus quiser, um abraço. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida, e a vida é a arte de superá-los. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa.